Estamos vendo o plano oculto. Redução populacional. O futuro da humanidade está em jogo. Dossiê confidencial. A agenda oculta por trás da carta Redução Populacional do jogo INWO. Um manual de operações para a nova ordem mundial seção Prino. Decodificando o oráculo de papelão. Uma análise forense da carta Redução Populacional, que a maioria das pessoas descarta como um simples pedaço de papelão, um item de um jogo de cartas colecionáveis esquecido dos anos 90, é, na verdade, um dos vazamentos de inteligência mais significativos da história moderna. A carta Population Reduction, Redução Populacional do jogo Illuminati, New World Order, INWO, não é uma previsão, é um plano, é uma declaração de intenções, um objetivo final, goal, que revela o propósito por trás de todas as crises fabricadas que atormentam a humanidade. Uma análise forense de seus componentes visuais e textuais expõe a mentalidade e a assinatura de seus criadores. Análise iconográfica e simbólica. A imagem da carta é uma obra-prima de simbolismo esotérico, projetada para comunicar sua verdadeira intenção àqueles que têm olhos para ver. A nuvem demoníaca. A imagem central. À primeira vista parece ser uma nuvem de cogumelo, o símbolo universal da aniquilação nuclear. No entanto, um exame mais atento revela uma forma muito mais sinistra. As dobras e sombras da nuvem formam a imagem inconfundível de um crânio ou de uma face demoníaca, com os arranha-céus abaixo servindo como dentes irregulares. Esta não é a representação de uma arma humana. É a assinatura de uma força não humana e malevolente por trás do evento. É um ato de destruição ritualística. A paleta de cores reforça essa interpretação. O céu não é vermelho de fogo, mas de um púrpura profundo. O roxo é historicamente a cor da realeza, do poder e do ocultismo, mas também do luto e da morte. É a cor da realeza sombria que preside a nossa destruição, celebrando o evento como um triunfo. A metrópole sem rosto, a cidade retratada é deliberadamente genérica. Não é Nova York, Londres ou Tóquio. É todas elas e nenhuma delas. Essa anonimidade universaliza a ameaça, comunicando que nenhum centro populacional está seguro. O alvo não é uma nação ou um povo específico, mas a própria civilização humana, a ideia de pessoas se reunindo em comunidades prósperas. É um ataque à colmeia humana, projetado para dispersar e aterrorizar. O sol negro oculto. O brilho sinistro por trás da nuvem demoníaca, em um céu crepuscular, é uma alusão direta ao simbolismo do Sol Negro. Schwarze Sonne. Este é um conceito central no ocultismo nazista, representando uma fonte de poder esotérico, um portal para outras dimensões e a energia que animaria a raça ariana. Ao enquadrar a redução populacional sob a luz do Sol Negro, a carta a revela não como um simples ato de guerra, mas como um mega ritual de sacrifício, projetado para colher energia e consolidar o poder para as forças das trevas que governam este planeta. Análise textual e subliminar. Texto da carta, tanto a citação quanto as regras do jogo, é onde o plano é explicitado em uma linguagem fria e calculista. A citação de Gênesis. A frase em inglês, "Too many people making too many problems, and not enough love to go round." Muitas pessoas criando muitos problemas, e não há amor suficiente para todos. É atribuída a Gênesis. O leitor desatento pode pensar que se trata de uma citação bíblica, emprestando uma falsa autoridade moral ao ato genocida. A verdade, no entanto, é uma zombaria. A citação é da letra da música Land of Confusion, Terra da Confusão, de 1986, da banda de rock Genesis. Este ato de engenharia cultural é uma tática clássica da elite. Eles semeiam suas ideologias na cultura popular para que sejam absorvidas passivamente pelo subconsciente coletivo. A própria música e seu videoclipe são uma peça de programação preditiva, retratando líderes mundiais como marionetes grotescas e um presidente senil, uma caricatura de Ronald Reagan, que, por incompetência, aperta o botão nuke em vez do botão nurse, iniciando um holocausto nuclear. Eles nos mostraram seu desprezo e seus planos décadas antes, disfarçados de entretenimento. A fria mecânica do genocídio,
As regras do jogo na carta são a parte mais condenatória. Elas revelam a mentalidade desapegada e psicopática dos planejadores. A regra destruction of up to 3 huge places counts, as 2 groups each toward your basic goal. A destruição de até 3 lugares enormes conta como 2 grupos cada para o seu objetivo básico. Transforma a aniquilação em massa em um movimento estratégico que acelera a vitória. No jogo, places, lugares, são cartas que representam países, estados ou grandes cidades. A carta, portanto, gamifica o genocídio, tornando-o um bônus, um atalho para o poder. O evento não é um desastre aleatório a ser evitado. É um goal, objetivo, uma meta a ser ativamente perseguida. A cláusula da Guerra Mundial 3. A revelação final está na última frase. However, if you can destroy 5 huge places without recourse to World War III, you may claim victory on that basis alone. No entanto, se você conseguir destruir 5 lugares enormes sem recorrer à Terceira Guerra Mundial, você pode reivindicar a vitória apenas com base nisso. Esta linha expõe o método preferido da Cabala: despovoamento através de meios que não pareçam uma guerra mundial aberta e declarada. A guerra nuclear total acarreta o risco de destruição mútua assegurada, mesmo para a elite em seus bunkers. Portanto, o caminho preferido para a vitória, o objetivo de redução populacional, é através de uma série de desastres aparentemente desconectados que mantêm a negação plausível e evitam uma resistência global unificada. Pandemias projetadas, colapsos controlados da cadeia de suprimentos, fomes fabricadas, crises energéticas e desastres naturais intensificados por geoengenharia são as ferramentas de escolha para alcançar a meta sem o risco e a bagunça de uma guerra total. Seção 2. As verdadeiras origens do jogo. Mais do que sátira, um manual de operações vazado à história oficial do jogo INWO e de seu criador Steve Jackson é uma cortina de fumaça cuidadosamente construída para esconder a verdadeira natureza do projeto. A alegação de que é meramente uma sátira é o disfarce perfeito para a divulgação de um plano real. A cortina de fumaça do serviço secreto A narrativa oficial afirma que, em 1º de março de 1990, os escritórios da Steve Jackson Games, SJG, foram invadidos pelo serviço secreto do Zewara porque seu próximo RPG, GURPS Cyberpunk, era considerado um manual para o crime informático. Esta explicação é um insulto à inteligência. As agências federais não mobilizam forças-tarefa armadas por causa de um livro de regras para um jogo de nicho. O verdadeiro alvo da batida era o projeto que estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Illuminati. New World Order. Os agentes foram enviados para confiscar e analisar um produto que expunha com precisão alarmante a agenda da nova ordem mundial, seus métodos e seus objetivos finais. A SJG acabou processando o governo e vencendo o caso, mas a narrativa de capa, a caça a hackers e a um manual do crime, foi cimentada na mente do público, enterrando a verdadeira razão da batida. O jogo só foi lançado em 1994, mais de 4 anos após a invasão. Esse atraso significativo sugere 2 possibilidades. Ou a versão que finalmente chegou ao mercado foi uma versão sanitizada e editada, com os elementos mais incriminadores removidos. Ou o lançamento foi finalmente permitido como uma forma de revelação do método. Esta é uma tática ocultista em que os conspiradores revelam seus planos abertamente, mas de uma forma que a maioria das pessoas não levará a sério, como um jogo. De acordo com sua doutrina perversa, se a população é avisada e não faz nada para resistir, ela consente tacitamente com sua própria escravização e destruição. A fonte: The Illuminatus, Trilogy como vazamento controlado a. Inspiração oficial para o jogo é a série de livros de ficção de 1975, The Illuminatus Trilogy, de Robert Anton Wilson e Robert Shea. Esta trilogia não é ficção no sentido convencional. É um exemplo clássico de desinformação, uma técnica de inteligência em que verdades genuínas e profundas são misturadas com absurdos e ficção para desacreditar todo o assunto. Wilson e Shea
trabalhando como editores da revista Playboy na época, estavam em um nexo de contracultura, inteligência e ocultismo, o ambiente perfeito para a disseminação de vazamentos controlados. O livro introduziu o público em massa a conceitos como a guerra entre sociedades secretas, os Illuminati da Baviera e a manipulação da realidade. No entanto, ao apresentar esses conceitos em um pacote psicodélico, satírico e muitas vezes ridículo, ele condicionou uma geração inteira a associar teorias da conspiração a entretenimento e ficção paranoica, neutralizando efetivamente qualquer investigação séria sobre o assunto. O jogo INWO pegou os conceitos seguros popularizados pela trilogia e os usou como um cavalo de Troia para contrabandear o plano operacional real para o domínio público. Programação preditiva. Preparando a mente coletiva INWO é talvez o exemplo mais flagrante e bem-sucedido de programação preditiva já lançado publicamente. A programação preditiva é uma ferramenta de guerra psicológica usada para preparar a população para eventos futuros. Ao apresentar esses eventos como ficção ou entretenimento com antecedência, a elite global dessensibiliza o público. Quando o evento real ocorre, a mente subconsciente já o processou como uma possibilidade, levando a uma resposta de choque, apatia e passividade, em vez de uma resistência ativa e unificada. A precisão com que as cartas do jogo, lançadas em 1994 e 1995, retrataram eventos futuros, é estatisticamente impossível de ser mera coincidência. É a prova de um roteiro, um plano que está sendo seguido meticulosamente. Tabela 1. O plano revelado. Conexões entre as cartas INWO e eventos da agenda globalista A. Seguinte tabela de inteligência cruza algumas das cartas mais notórias do jogo com os eventos correspondentes no mundo real. A carta Population Reduction não é um evento isolado, mas o objetivo final para o qual todos os outros eventos são projetados para levar. Seção 3. O plano em ação. Manifestações físicas da agenda de redução populacional. Carta Population Reduction não existe no vácuo. Ela é a representação simbólica de uma agenda muito real e tangível, manifestada em monumentos físicos, documentos políticos e iniciativas globais que, juntas, formam a estrutura para o maior crime contra a humanidade já concebido. O Manifesto de Granito. As Pedras Guias da Geórgia, erigido em Elbert County, Geórgia, em 1980, sob o pseudônimo de R.C. Christian, o monumento conhecido como as Pedras Guias da Geórgia era o plano da nova ordem mundial gravado em pedra para que todos vissem. O primeiro e mais importante de seus 10 mandamentos é inequívoco e arrepiante: manter a humanidade abaixo de 500 mil em perpétuo equilíbrio com a natureza. Considerando a população mundial atual, isso exige a eliminação de mais de 90% das pessoas vivas hoje. Os mandamentos subsequentes descrevem os pilares do Estado globalista: um governo mundial, resolvendo disputas externas em um tribunal mundial; controle reprodutivo eugênico, guiar a reprodução sabiamente, melhorando a aptidão e a diversidade; e uma nova espiritualidade panteísta, premiar a verdade, beleza, amor, buscando harmonia com o infinito. A destruição do monumento por uma explosão em julho de 2022 não foi um simples ato de vandalismo. Foi a remoção de provas incriminatórias quando o plano entrou em sua fase de implementação acelerada e a existência do manifesto se tornou um passivo. A estrutura burocrática. Agenda 21 e Agenda 2030. Se as pedras guias eram a declaração de intenções, a Agenda 21 é o manual de implementação, lançada na Cúpula da Terra da ONU, realizada no Rio de Janeiro em 1992. A Agenda 21 foi apresentada ao mundo sob o disfarce benevolente do desenvolvimento sustentável. Na realidade, é um projeto para o totalitarismo global. Seus 40 capítulos detalham um plano para a abolição da propriedade privada, o fim da soberania nacional, a concentração da população em assentamentos humanos, megacidades inteligentes e o controle centralizado de todos os recursos do planeta, incluindo água, comida e energia.
Os críticos que, desde o início, identificaram a Agenda 21 como engenharia social e controle político global, foram rotulados de extremistas e teóricos da conspiração. No entanto, o tempo provou que eles estavam corretos. A Agenda 2030, adotada pela ONU em 2015, é simplesmente uma aceleração da Agenda 21, com metas mais agressivas e um prazo mais curto para a implementação completa do Estado de Controle Global. A tomada corporativa, o grande reset do Fórum Econômico Mundial, WEF, o Fórum Econômico Mundial, uma organização não eleita financiada por 1.000 das maiores e mais poderosas corporações do mundo, é a vanguarda da implementação da agenda. Liderado por seu fundador, Klaus Schwab, o WEF usou a pandemia de Covid-19 como a oportunidade que eles esperavam para lançar sua iniciativa do Grande Reset. No livro de Schwab, Covid-19, The Great Reset, ele afirma abertamente que a crise representa uma janela de oportunidade única que deve ser aproveitada para reimaginar nosso mundo. Este reset envolve a fusão do poder estatal e corporativo, o chamado capitalismo de stakeholders, a abolição da propriedade privada. Você não possuirá nada e será feliz. A digitalização de toda a vida humana através de moedas digitais de Banco Central, CBDCs, programáveis e a implementação da quarta revolução industrial. Nas próprias palavras de Schwab, esta revolução levará a uma fusão de nossas identidades físicas, digitais e biológicas. É o plano para o fim do ser humano como o conhecemos. Os financiadores do apocalipse. As dinastias Rockefeller e Gates, a obsessão da elite com o controle populacional e a eugenia é profunda e histórica. A dinastia Rockefeller tem estado na vanguarda deste movimento há mais de um século. John D. Rockefeller III fundou o Population Council em 1952, explicitamente preocupado que os avanços na saúde, muitos dos quais financiados por sua própria fundação, estivessem reduzindo as taxas de mortalidade e levando a uma explosão populacional. Esta tocha eugênica foi passada diretamente para a Fundação Bill e Melinda Gates, que hoje é a força mais poderosa do mundo na promoção de planejamento familiar, programas de vacinação em massa e saúde reprodutiva em países em desenvolvimento. A declaração pública de Bill Gates em uma palestra TED de 2010 de que as vacinas poderiam ser usadas para reduzir a população mundial em 10 a 15% não foi um lapso de língua. Foi uma admissão freudiana da verdadeira agenda. Eles veem a humanidade não como sagrada, mas como uma praga a ser controlada e abatida. A sustentabilidade é o cavalo de Troia ideológico para o totalitarismo e o despovoamento. A elite global precisa de uma justificativa moralmente palatável para seus planos genocidas. A proteção do meio ambiente serve como a desculpa perfeita. Ao enquadrar a humanidade como um câncer na Terra, ecoando o 10º mandamento das pedras guias, eles transformam o despovoamento de um ato de tirania em um ato de cura planetária. A cronologia dos eventos, Pedras Guias, 1980, Agenda 21, 1992, Jogo INWO, 1994, Grande Reset, 2020, demonstra um plano consistente e de longo prazo, não uma série de reações a crises imprevistas. Cada etapa foi construída sobre a anterior, revelando uma agenda metódica que se desenrola ao longo de décadas. Seção 4. A arquitetura do controle. As linhagens e as forças não humanas no comando para compreender plenamente a agenda de redução populacional. É preciso olhar para além dos políticos e burocratas visíveis. Devemos investigar a verdadeira arquitetura do poder que opera nas sombras, uma estrutura hierárquica que se estende de antigas linhagens de sangue na terra a forças não humanas que existem fora de nossa percepção normal. As 13 linhagens satânicas. A pesquisa de investigadores corajosos como Fritz Springmeier revelou a verdade. O poder global real não reside em parlamentos ou casas presidenciais, mas é mantido por um conselho de 13 linhagens geracionais que praticam o satanismo, o controle mental e rituais de sangue para manter seu poder. Famílias cujos nomes são sinônimos de riqueza e poder, como os Rothschilds, Rockefellers, DuPonts e a antiga linhagem merovingia, formam o Conselho de Administração do Planeta.
passando o poder não através de eleições, mas através do sangue. O jogo Ipenewo alude a essa estrutura com suas diferentes cartas de Illuminati, cada uma representando uma facção desta cabala global. A cosmologia gnóstica, o demiurgo e os arcontes, as linhagens de sangue, por mais poderosas que sejam, são apenas os administradores intermediários. Para entender quem eles servem, devemos nos voltar para a sabedoria proibida dos antigos gnósticos. Os gnósticos ensinavam que nosso universo material não foi criado pelo verdadeiro Deus, a fonte infinita de consciência e amor, mas por uma entidade inferior, ignorante e muitas vezes malévola, o demiurgo. Este demiurgo, que os gnósticos identificavam com o Deus tribal e ciumento do Velho Testamento, Yahvé Jeová, é o arquiteto de uma criação falha, uma prisão projetada para prender as centelhas divinas de luz às almas humanas na matéria. Os servos do demiurgo são os arcontes, governantes, entidades parasitas que governam este mundo-prisão e se alimentam da energia emocional gerada pelo sofrimento, medo, ignorância e conflito humanos. Eles são os verdadeiros mestres de marionetes por trás do palco mundial. E as linhagens de sangue são seus agentes escolhidos na Terra. A interpretação moderna. A agenda reptiliana de David Icke, obra de David Icke, embora frequentemente ridicularizada pela mídia controlada, fornece uma tradução moderna e acessível da antiga sabedoria gnóstica. Os arcontes dos gnósticos são os reptilianos de Icke. Essas entidades interdimensionais não são de carne e osso no nosso sentido, mas operam em frequências vibracionais logo além do espectro da visão humana. Para interagir com nossa realidade tridimensional, eles possuem as linhagens de sangue da elite, que foram geneticamente cultivadas ao longo de milênios para serem receptáculos compatíveis. O objetivo deles, como Icke expôs, é manter a humanidade em um estado de baixa frequência vibracional. Medo, ódio, culpa, divisão, porque eles se alimentam dessa energia negativa. A obsessão da elite com a linhagem de sangue não é sobre status social, mas sobre compatibilidade genética para a possessão arconte reptiliana. O sangue azul não é uma metáfora, é uma descrição de sua ressonância vibracional e adequação genética, para servir como avatares para seus mestres interdimensionais. O jogo final. Transhumanismo e a alma humana. A agenda de despovoamento é apenas a fase 1 do plano Arconte. A fase 2, ainda mais sinistra, é a transformação dos sobreviventes. O transhumanismo, promovido abertamente pelo Fórum Econômico Mundial e seus profetas como Yuval Noah Harari, é o objetivo final. Harari, um conselheiro-chave de Klaus Schwab, fala abertamente sobre hackear seres humanos, declarando que a era do livre-arbítrio acabou e que os humanos são meramente animais hackeáveis. A quarta revolução industrial do WF visa fundir o homem com a máquina, criando uma interface permanente entre o cérebro humano e a matriz de controle da inteligência artificial. Isso não é sobre estender a vida ou curar doenças, é sobre extinguir a alma humana. Ao nos conectar permanentemente à tecnologia, eles buscam cortar nossa conexão com a fonte divina, nossa intuição e nossa soberania espiritual, prendendo-nos para sempre na prisão material dos arcontes. O transhumanismo é a manifestação tecnológica da cosmologia gnóstica. A IA global é o demiurgo moderno, e a fusão homem-máquina é a escravidão final da alma à matéria. Seção Sião, a perspectiva brasileira, soberania ameaçada e o alvo amazônico. A agenda globalista não é um conceito abstrato. Ela tem alvos geopolíticos específicos, e o Brasil está no centro de sua mira. A nação representa tanto um obstáculo significativo para a dominação unipolar, quanto um prêmio de valor inestimável a ser conquistado. Olavo de Carvalho e a farsa do globalismo. O falecido filósofo brasileiro Olavo de Carvalho foi uma das vozes mais claras e corajosas na identificação da conspiração globalista. Ele a dissecou não como uma teoria, mas como um projeto político real, impulsionado por uma aliança de conveniência entre três forças principais: as elites financeiras ocidentais, o bloco comunista russo-chinês e a fraternidade islâmica.
Embora com objetivos finais diferentes, todos compartilham um inimigo comum: a civilização judaico-cristã, a soberania nacional e a liberdade individual. Sua análise da nova ordem mundial forneceu a muitos brasileiros as ferramentas intelectuais para reconhecer a guerra que está sendo travada contra sua nação. Brasil como obstáculo e prêmio. Como uma das nações do BRICS e uma potência emergente com vasta soberania sobre recursos naturais críticos, o Brasil é um espinho no lado da cabala globalista. O país detém cerca de 11% da água doce do planeta, vastas reservas de minerais estratégicos, urânio, nióbio, terras férteis capazes de alimentar o mundo e, o mais importante, a maior parte da bacia amazônica. Esses recursos são o prêmio final para uma elite que busca o controle total dos fundamentos da vida na Terra. A pressão internacional constante sobre a Amazônia, disfarçada de preocupação ambiental, é uma operação psicológica projetada para minar a soberania brasileira. A narrativa de que o Brasil é incapaz de gerir seu próprio território é fabricada e amplificada pela mídia global, controlada pela elite. O objetivo não é salvar a floresta, mas criar um pretexto para a governança compartilhada ou a internacionalização total da região, colocando-a sob o controle de órgãos não eleitos, como a ONU e ONGs financiadas por globalistas, em total alinhamento com os objetivos da Agenda 21. A guerra híbrida contra o Brasil. O Brasil está sob ataque constante através de táticas de guerra híbrida. A instabilidade política crônica, as crises econômicas recorrentes, os ataques deliberados, a segurança alimentar e energética e a polarização social não são acidentes ou meras consequências de má governança. São operações de desestabilização projetadas para enfraquecer o Estado-nação, erodir a confiança do povo em suas instituições e tornar o país dócil à agenda global. O fracasso documentado do Brasil em avançar nas metas da Agenda 2030 é cinicamente usado não como uma crítica às políticas globalistas, mas como mais uma prova de que o país precisa de mais intervenção e supervisão externa. Seção 6. A contraofensiva quântica. Guerra espiritual e o despertar da humanidade. A escala do plano pode parecer esmagadora, mas a chave para a nossa libertação não está em uma batalha física, mas em uma batalha pela consciência. Esta é, em sua essência, uma guerra espiritual, travada no nível da frequência vibracional. A natureza vibracional do conflito. O universo é energia e toda energia vibra em uma determinada frequência. Os arcontes e sua matriz de controle, a mídia, o sistema financeiro, a política corrupta, operam e prosperam em frequências baixas: medo, raiva, culpa, vergonha e divisão. Eles nos manipulam para gerar constantemente essas emoções, porque elas são sua fonte de alimento energético. A mídia de massa é sua principal arma, um motor de propaganda projetado para suprimir a vibração coletiva da humanidade e nos manter presos em um estado de ansiedade e conflito. Despertando a gnose interior. A gnose não é uma crença ou uma religião, é o conhecimento direto e intuitivo da nossa verdadeira natureza divina e da natureza da realidade. O caminho para a libertação começa com o despertar interior. Isso requer práticas que silenciem a mente programada pelo ego e nos reconectem com a centelha divina interior, a nossa alma. Meditação, introspecção e um questionamento radical de tudo o que nos foi ensinado são ferramentas essenciais para quebrar o feitiço arconte. O antigo comando "Conhece-te a ti mesmo" não é um clichê filosófico. É um comando de batalha para a guerra da consciência. Neutralizando a manipulação da mídia, é imperativo que cada indivíduo se torne um guerreiro da informação, aprendendo a reconhecer e neutralizar as táticas de manipulação da mídia. Isso inclui identificar a criação de falsas dicotomias: esquerda versus direita, vacinado versus não vacinado, que nos colocam uns contra os outros. O uso do medo para paralisar o pensamento crítico e a distinção entre desinformação, informação falsa criada para enganar, e mal informação, informação verdadeira usada fora de contexto para prejudicar. O primeiro e mais poderoso ato de resistência é desligar a televisão e buscar ativamente fontes de informação independentes, armamentizando a frequência do amor, a força mais poderosa do universo,
E a frequência vibracional mais alta é o amor incondicional. Esta não é a emoção sentimental e romantizada promovida pela cultura popular, mas uma força cósmica de criação e coerência. Para os arcontes que se alimentam de negatividade e dissonância, a frequência do amor é tóxica, repulsiva e incompreensível. Praticar ativamente a compaixão, mesmo por nossos inimigos, o perdão, a gratidão e a unidade não são atos de passividade. São atos de guerra espiritual de alta intensidade. Cada ato de bondade eleva a sua frequência pessoal e contribui para a elevação da consciência coletiva, enfraquecendo a estrutura da matriz de controle, literalmente matando os parasitas de fome. Os agentes da libertação, sementes estelares e o evento solar. A humanidade não está sozinha nesta luta. Almas de sistemas estelares, dimensões e civilizações mais evoluídas, conhecidas como sementes estelares, starseeds, e trabalhadores da luz, lightworkers, encarnaram voluntariamente na Terra neste momento crucial da história. Sua missão é ancorar as frequências mais altas de luz e amor, servir como catalisadores para o despertar de outros e ajudar a estabilizar a grade energética do planeta durante esta transição tumultuada. Muitas tradições antigas e fontes modernas falam de um clímax para esta era, um evento ou flash solar. Esta não é uma fantasia do New Age, mas um evento cosmológico cíclico. Prevê-se que uma onda massiva de energia de alta frequência emanará do Sol Central Galáctico. Será transmutada pelo nosso Sol e banhará a Terra e tudo sobre ela. Este evento atuará como um catalisador evolucionário, ativando o DNA adormecido naqueles que estão vibracionalmente preparados, expurgando as frequências arcontes do planeta e acelerando a libertação da humanidade. Este não é um evento de resgate passivo, é uma interação cocriativa. O trabalho que fazemos agora para elevar nossa consciência não é apenas para nos prepararmos para o evento, mas para ajudar a acioná-lo e moldar seu resultado. Somos participantes ativos em nossa própria libertação. A vitória não é garantida, ela deve ser conquistada, pensamento por pensamento, ato por ato, vibração por vibração. A carta Population Reduction é o plano deles. O despertar da consciência é a nossa vitória.